Os funerais. O povo israelita tinha um profundo respeito pelos seus mortos. Eles rejeitavam firmemente os dois extremos adotados por outras culturas. Não aceitava nem o desdém com que os gregos tratavam o corpo do morto, nem a admiração que era quase uma adoração prevalecente no Egito. Embora fosse um povo consciente dos valores espirituais, não deixava de honrar os temporais. A lavagem e a preparação do corpo para o sepultamento era muito importante, consideravam-na uma demonstração de amor. Em todos esses séculos da história de Israel, os métodos de sepultamento foram se alterando adequadamente. Não existiam leis de regulamentação à prática, embora houvesse algumas orientações básicas. O sepultamento na era dos patriarcas. O mais conhecido túmulo de Israel na antiguidade era a caverna de Maquipela, que Abraão comprou dos filhos de Zoar. Provavelmente tratava-se de uma grande gruta. Diz a tradição que ela se localizava no ponto onde hoje se ergueu a mesquita de Haran del Khalil, em Hebron. Vários personagens bíblicos foram sepultados nessa gruta, dentre os quais Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia, Jacó e talvez alguns outros. E até o ano de 1119 d.C., ainda se viam ali os ossos que se diziam ser desses patriarcas. Houve uma época em que eles existia uma igreja, mas hoje é a mesquita de Haran el Khalil. A descrição de que a Bíblia faz no lugar é que de uma área cercada de campinas com muitas árvores. O proprietário do terreno ofereceu a Abraão de graça, mas o patriarca insistiu em pagar 400 ciclos de prata. Isso pode ser semelhante ao costume que existe hoje no Oriente Médio, mas o povo gosta de barganhar. Eles começam oferecendo o artigo de graça apenas para demonstrar que estão dispostos a discutir o preço. As atitudes de Jacó e de José demonstraram que o sepultamento do morto era tão importante para os antigos hebreus. Jacó encontrava-se no Egito quando faleceu, já bem idoso. Ele havia pedido que o sepultasse na caverna de Macpela, um sepulcro que havia cavado na terra de Canaã. Então José mandou embalsamar o corpo do pai à moda dos egípcios e o levaram à terra prometida para ali ser enterrado. E o próprio José, também moribundo, determinou profeticamente que seus ossos fossem sepultados na terra do Israel. O embalsamento. A regra básica determinava que os mortos fossem enterrados no menor espaço do tempo possível. Deuteronômio 21, 22 e 23. Contudo, houve exceções, como o caso de Jacó e de Yosef. Como os israelitas entendiam que o corpo tinha que seguir o curso natural das coisas e voltar ao pó, não achavam necessário embalsamento. Essa prática não foi muito comum entre eles. A grande maioria dos corpos que foram exumados não tinha sido embalsamada. A causa mais provável deve ser o fato de a lei de Moshe os proibir de tocar em cadáveres. Números 5 e 1, 4. No Egito, o período de luto para os membros da realeza era de 50 a 70 dias. Os primeiros 40 dias era para o embalsamento. Jacó, sendo pai do primeiro-ministro, teve o direito a essa honra. Primeiramente, eles abriam o cadáver e retiravam algum dos órgãos e os guardavam em vidros, mas não tiravam o coração, que era deixado intacto. Em seguida, colocava certos sais, substâncias químicas e especiaria dentro da cavidade abdominal e em seguida envolvia o corpo em tiras de linho. Panos de linho e especiarias. Quando os israelitas preparavam o morto para o sepultamento, não tinham em mente a preservação dele, mas desejava que se descompusesse o mais lentamente possível. Envolviam-no em panos e colocava junto grandes quantidades de perfume e especiaria para neutralizar os odores da decomposição. Além disso, ainda depositava especiaria ao lado do corpo. Na antiguidade era costume fazerem visitas periódicas ao túmulo no primeiro ano após a morte. Talvez fosse por isso que colocavam tantos perfumes. A qualidade desses perfumes variava muito de acordo com as posses da família, o tipo de féretro da caixa ossuária do túmulo, dos planos de linha, bem como o número de carpinteiros e de músicos dependiam muito das condições financeiras. As despesas com o funeral são um problema que vem acompanhando o homem desde a antiguidade. José de Arimateia e Nicodemos, os homens que se encarregaram do sepultamento de Yeshua, eram abastados e providenciaram um sepultamento caro para o Machia. Eles colocaram junto ao seu corpo cerca de 35 quilos de aloés e mirra. Essa prática já vinha desde muito tempo. O rei Asa, por exemplo, ao ser sepultado, foi cercado de grande quantidade de perfume e de especiarias. O caixão. No tempo dos antigos não se
empregavam caixões como os que conhecemos hoje. Eles utilizavam apenas caixas ossuárias, onde guardavam os ossos depois que o corpo se decompunha. Inicialmente, colocavam o cadáver sobre uma laje, deixando ao lado deles muitos perfumes para neutralizar o mau cheiro. Depois que se encerrava o processo de decomposição, eles colhiam os ossos e os guardavam em caixa, que então era colocada em um túmulo ou caverna. Muitos desses túmulos continham cada um diversas caixas. As caixas eram feitas de cerâmica, mediam 60 a 90 centímetros de comprimento e cerca de 30 centímetros de largura e pouco mais de 30 centímetros de altura. Os arqueólogos descobriram centenas dessas contendo o resto de judeus ou cristãos. Algumas delas talvez contivessem os ossos de algum cristão famoso, por isso eles estavam escritos nomes conhecidos. Essas e umas ossuárias, em geral, eram bastante elaboradas. Era costume fizerem entalhos com desenho de flores nas laterais delas. Às vezes gravava-se o nome daquele cujo osso estava ali encerrado. E nem todas tinham o mesmo formato. Alguns tinham a forma de uma casinhola, outros o objeto. A maneira como é descrito na Bíblia o sepultamento de Cristo dá a entender de que no caso dele se seguiria o costume tradicional. Eles colocaram muitas especiarias em seu corpo juntamente com os panos que o envolviam e o depositaram sobre uma pedra até que as mulheres pudessem retornar após o Shabat para terminar a preparação. No caso de Lázaro, que já havia sepultado havia 4 dias, sabia que seu corpo encontrava-se em adiantado estado de putrefação e mau cheiro, o féretro. Entre os israelitas era comum fazer-se procissões para o sepultamento de um morto. Geralmente o corpo era transportado em uma espécie de andor, em que em alguns casos não passava de alguma estátua. O uso do féretro remoto ao tempo do rei Davi, segundo Samuel 3, e ainda era utilizado nos tempos de Yeshua. Um milagre de Jesus foi justamente ressuscitar um rapaz que estava sendo conduzido para o cemitério. A procissão. A procissão fúnebre não tinha nada de silenciosa, pois aquele povo, de modo geral, gostava de extravasar suas emoções. Pranteadores. Os israelitas contratavam, sem menor constrangimento, pessoas ruidosamente sua dor. Normalmente reunia-se amigos, parentes e pranteadores profissionais. No caso da ressurreição da filha de Jairo, os pranteadores estavam na casa. Não gostaram muito do fato de Jesus ter-o mandado embora, provavelmente por temer e não receber o pagamento dos serviços. Cantores. Muitos dos salmos e outros hinos tradicionais encaixavam-se bem nas cerimônias fúnebres. Às vezes até se compunham hinos especiais para a ocasião, principalmente quando o morto era importante, como o rei Josias, por exemplo. Esses cânticos tinham por objetivo consolar os que sofriam, e alguns deles eram lembrados durante muitos anos e ainda continuam sendo entoados. O rei Davi foi um dos que compuseram hinos fúnebres por ocasião da morte dos entes queridos. Eles não procuravam reprimir o sentimento de tristeza. Esses hinos eram coletados, provavelmente adicionados ao livro dos justos, segundo Samuel 1,18. Instrumentos musicais. Entre outros, os instrumentos musicais mais comuns da antiguidade em muitas nações, o israelita era a flauta. Como nas leis bíblicas não havia dispositivo acerca dos funerais, alguns rabinos tomaram a si a responsabilidade de regulamentar a questão. Havia outros costumes associados com funerais e luto, dentre das quais o de rasgar a roupa para expressar a dor pela perda. Outra prática de enlutada era jogar cinza sobre a cabeça, o rosto e as roupas. A cinza, principalmente misturada à terra, simbolizava um profundo sentimento de humilhação diante de Deus e dos homens. Outra atitude associada à demonstração de tristeza, também muito aceita, era raspar a cabeça, jejuar e ficar meditando em total silêncio. A cremação. Ao que parece, a Bíblia não toca muito na questão da cremação. Os casos em que os corpos de mortos eram queimados a fogo parece estar relacionado com atos de punição, conforme Josué 7,25. Túmulos. Os primeiros túmulos eram cavernas, mas com o passar do tempo foram se criando outros sepulcros mais elaborados e surgiram os criptos. O túmulo onde Jesus foi sepultado foi aberto numa rocha. Costumava-se fechar a entrada do túmulo com uma grande pedra para proteger o cadáver dos animais
carniceiro como cães ou mesmo de ladrões. Em certas circunstâncias, se um judeu tocasse num sepulcro, era considerado impuro. Pode-se dizer que isso costumava caiá-los. Mateus 23, 27, para que pudesse identificá-los, provavelmente não tocar neles por engano. A narrativa da morte de Lázaro em João 11 constitui uma exceção e uma excelente descrição de um funeral do primeiro século.